Nós vamos falar agora, certo aí, Kaique? Muito bem. Agora nós vamos entrar na parte de finanças empresariais, tá? Antes eu queria de novo fazer o exercício da minha história com o dinheiro. Agora a outra fase. Pelo visto, o Pablo estuda essa questão do dinheiro desde pequenininho, né? Porque agora que ele fez 20 anos. E comigo foi mais ou menos assim também. Eu comecei essa preocupação, mas como é que faz para ter dinheiro? Qual que é a lógica? Eu comecei a querer estudar finanças pessoais, muito menina também. Foi quando eu li o Homem Mais Rico da Babilônia, Pai Rico, Pai Pobre. Na época da minha juventude era muito famoso um livro chamado Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, né, do Servassi. Eu estava noiva na época, também foi importante ler e construir ali um plano familiar em cima daquelas teorias, foi sempre muito importante. Então, já de muito tempo eu entendo essa lógica do tem que entrar receita, tem que gastar menos do que essa entrada e tem que ter uma sobra. Se essa sobra é pequena frente aos meus objetivos, né, eu quero comprar uma casa, eu quero me casar, eu quero comprar meu carro, eu tenho que aumentar a renda, seja através de educação para o meu salário subir, seja através de renda extra. Então, isso para mim estava claro, tinha entendido essa lógica. Uma coisa que está por trás dessa lógica é a questão que esse excedente, quando a gente bota para trabalhar para nós, a gente está falando que a gente investiu esse dinheiro. Por definição, investimento é uma coisa que eu ponho em valor hoje e depois de um tempo eu vou pegar esse dinheiro com um ágio. Então, mesmo que seja poupança, eu boto R$1.000 na poupança hoje, daqui a um ano eu espero buscar 1.010 no mínimo. Então, essa é a premissa básica de investir. O dinheiro aumenta, ok? Então, falando de outra forma, o que a gente está falando? A gente está falando de juros. Ou valorização. São as duas questões, né? A gente falou aqui de comprar uma casa, de, sei lá, comprar um terreno de 100 mil, num bairro super distante. Daqui a 10 anos a cidade chegou nessa área distante, já não é mais um bairro afastado e o terreno vale 200 mil. Então aí a gente está falando de juros, está falando de valorização, né? Uma empresa também é assim. Uma empresa não produz juros, mas ela se valoriza ao longo dos anos se ela fizer a tarefa de casa. Perfeito? Então essas são duas formas no mínimo de investimento. Eu aplico em algo que vai me render uma renda passiva de juros ou valorização. Comprei um imóvel para investimento, daqui a 10 anos ele vale mais do que eu paguei por ele. Então a premissa básica, eu só posso chamar de investimento aquilo que eu coloco um dinheiro e depois quando eu vou buscar tem mais. Essa é a lógica. Então, entendido isso, que a gente tem que buscar oportunidades de renda maior, como eu falei, seja através de renda passiva, porque eu tenho dinheiro rendendo juros, seja porque eu estou investindo em educação e meu salário está subindo, seja porque eu estou pondo dinheiro no banco e ele está multiplicando. O que ficou muito claro para mim foi que a lógica principal, superada, a lógica do resultado, vamos dizer assim, que a lógica do lucro, a lógica do dinheiro, a gente já falou que é ter sobra e aplicar bem essa sobra. A lógica de investimento tem a ver, como eu falei, com valorização e com juros. Eu falei, bom, como é que eu trago isso para dentro da empresa? Porque se funciona assim para mim, funciona assim dentro da empresa também, porque a empresa é um tipo de investimento. Em vez de comprar, por exemplo, uma casa, eu tenho 200 mil e vou comprar uma casa, eu posso fazer uma opção de ficar mais 5 anos de aluguel e botar esses 200 mil numa franquia. Então eu comprei um negócio, esse negócio vai render um lucro mensal. Esse lucro, acumulado, e aí depende do tipo de negócio que você vai montar, sei lá, só para ter um número, daqui a 2 anos o que eu consegui de lucro nesse negócio já pagou o que eu investi para comprar a franquia. Dali para frente é renda passiva. Já recuperei o dinheiro e só vou lá todo mês buscar o lucro. Então também tem isso. Então uma empresa é um tipo de investimento.
né? Posso comprar um ativo, mas ela é um exemplo de ativo também. Eu tenho um carro, eu tenho uma casa, eu tenho uma empresa, isso é um ativo também. Eu posso ter um carrinho de pipoca e botar alguém para trabalhar lá para mim. Então, existem investimentos que qualquer um de nós pode fazer. Eu posso entrar no multinível, por exemplo, e eu comprar o kit, né, sei lá, 3 mil para entrar no Terra. Todo mundo já consome óleo essencial aqui. Senão todo mundo, muita gente já conhece. Então eu posso comprar o kit e botar alguém para fazer as vendas para mim que não pode comprar aquele kit. Isso é um negócio. Então eu estou fazendo um investimento nisso. Então é importante você pensar que o investimento é uma renda passiva. Então você largar o seu emprego, por exemplo, você chegou num ponto da carreira onde você já tem um salário de 5 mil reais. E aí você vai largar o seu emprego para ter um carrinho de pipoca que o lucro é de 500 reais por mês? Você não vai querer. Mas se você consegue comprar um carrinho de pipoca com 1.000 reais, alguém trabalha no carrinho de pipoca e todo mês você busca 200 reais, não está ótimo? Isso é investimento. Eu não preciso trabalhar no meu negócio. Eu estou aqui hoje fazendo palestra, fazendo esse workshop, a minha empresa está funcionando lá. Então, eu queria que vocês abrissem a mente para isso. Porque uma renda essa, às vezes agora eu não posso fazer uma compra de um carro, às vezes agora eu não posso fazer a compra de uma casa, eu não posso fazer uma compra de uma empresa, mas eu poderia, por exemplo, montar um salão na garagem da minha casa e botar uma manicure para trabalhar lá. Porque tem gente que não tem o dinheiro para fazer o investimento. Né? E esses investimentos menores, para algumas pessoas é muito pequeno, e às vezes, dependendo do ponto da carreira que nós estamos, para essa pessoa é um investimento grande, para nós não é muito, em contrapartida para ela é uma boa fonte de renda, e para a gente que já avançou na carreira já não é tão interessante. Mas se eu não estou lá nem trabalhando, eu só vou lá buscar os lucros de 200, 300 reais por mês, o que mais que eu quero da vida? É muito mais que juros. A gente precisa de desenvolver esse mindset que nós temos oportunidades infinitas de fazer renda. Infinitas. Então, aprenda isso sobre investimento. Quando eu trouxe isso para a minha vida, então, como é que eu já tinha entendido isso na minha vida pessoal e comecei a trabalhar nisso para ter condições de fazer as coisas que eu queria. A primeira era fazer faculdade, o maior sonho de vida era esse. Depois vem os outros, né? Aí eu comecei a trabalhar e comecei a falar, bom, como é que funciona isso aqui dentro? Então, eu comecei a minha carreira, além de não ser contadora, eu não sou do financeiro também. O que a Nutri faz eu nunca fiz na minha vida. Eu nunca paguei um boleto dentro de uma empresa, eu nunca fiz o contas a pagar, eu nunca fiz o contas a receber, eu nunca fiz uma concessão bancária até inventar de ter isso na minha empresa com produto. Então eu não venho do financeiro. Eu sou administradora de empresas por formação, mas o meu comunicador é o segundo. Então eu fiz dinheiro em vendas. A minha carreira começou no comercial. E aí eu trabalhei, antes de fazer faculdade, eu trabalhei, os mais antigos vão se lembrar, os mais novos não conhecem. Trabalhei em SOS Computadores, Microcamp, porque eu sou da época que chegou a informática no Brasil e chegou através dos cursos de computação. Então eu vendia cursos de computação, sempre estive conectada com a parte tecnológica, sempre estive envolvida com tecnologia. Bom, e aí então, trabalhava em vendas, fazia ali minhas comissões, fazia ali meu pé de meia, baseado em cima de comissões. Então, a maior parte da minha vida eu fui vendedora. E sou até hoje, quem vende na minha empresa sou eu. Não tem como ser de outro jeito, minha empresa é pequena, inclusive. Aliás, nem grande. Ninguém vai vender com a paixão que o dono vende. É difícil demais. Bom, aí eu trabalhei vendendo assim, produtos e serviços, mas quando eu entrei na faculdade, eu fui trabalhar numa empresa de porte médio, da Ângelos para mais um pouco. Uma empresa de tecnologia super avançada, e eu fui para o comercial, mas com apoio. A gente chamava de administração de vendas. Empresas de engenharia, tem bastante engenheiro aqui, né? Empresa de engenharia não tem só o vendedor, tem toda uma engenharia que apoia o vendedor, porque a gente trabalha por projeto. É o caso lá. A gente faz um pré-projeto para vender. Porque você tem que fazer o pré-projeto para orçar. O que vai precisar de insumo? O que vai precisar de mão de obra? Para desenvolver esse software, quantas horas? Então, eu estava ainda no comercial, mas eu era responsável pela precificação. Como eu entendi a lógica do dinheiro, quando você precifica um projeto, você está fazendo um DRE dele.
quanto é que vai entrar? Nós vamos vender por quanto esse projeto? R$1 milhão. Eu negociava projetos de 10, 15 milhões de reais, mais ou menos. Então eu sempre cuidei de conta grande. Levava 2 anos para vender, essa era a chatice. Mas quando eu vendia, você vendia 15 milhões. Então a gente tinha que fazer o preço. E como eu entendia de DRE, não sabia que tinha esse nome não, mas eu entendia aquela lógica que a gente conversou. Então eu tinha que saber por quanto a empresa vendia, né? Quanto que a gente participava de muitas licitações públicas, concorrências na verdade, não era licitação de governo, não, concorrências internacionais. Então, competia com empresas do mundo todo, tinha um target que estava no edital de concorrência. Então, o orçamento é 20 milhões para isso aqui. Ganhava quem fizesse a melhor proposição, né? Então, eu sabia que não podia passar de 20 milhões a receita. Eu tinha que vir fazendo a planilha de precificação, de quanto que ia gastar para entender qual seria a lucratividade daquele projeto, porque eu tinha que respeitar uma meta da empresa. Tem que ter no mínimo, sei lá, 30% de margem. Então, era muito simples para mim fazer a precificação. Porque estava claro que eu não tinha como eu chegar para o meu chefe e falar, tá aqui, é isso que vai precisar. Para ele virar para mim, mas que jeito? Como é que pode estar custando 15 milhões se o edital está falando em 10? Ninguém precisou me explicar essa lógica. Entra, sai, sobra. Sempre assim. Então, você vê que você senta na cadeira e tem muitas coisas que não precisam te explicar depois que você entende essa lógica. Pois bem, aí então eu entendia que um projeto é um DRE. Ele é um amigo, uma pequena empresa dentro da outra empresa. Outra coisa que eu aprendi através dessa lógica, eu falei, bom, eu estou concorrendo com players internacionais. A empresa que eu trabalhei muitos anos é uma empresa nacional, desenvolve software e sistemas, então a gente fazia sistemas e o software embarcado no hardware. O hardware, através de company manufacture, a gente fazia o projeto, uma empresa montava, a gente embarcava o software e era isso que eu trabalhava. E aí competia com players internacionais. A Compsys é a única empresa nacional nesse mercado que ela atua. A Compsys é onde eu trabalhei. E aí quando eu ia competir, aí veio a questão dos juros. Eu falei, como é que funciona a história dos juros? Eu sei que ou eu vou pagar ou eu vou receber. Eu sei também que quanto maior o risco, maior o ganho. Então, dependendo de quanto de risco eu estou tomando, a remuneração vai ser tão alta que paga os juros. Porque quando eu não falei aqui que é preferível eu ter um empréstimo da minha casa, mas eu botar na empresa, porque o que eu ganho na empresa é mais do que eu ganharia com esse dinheiro aplicado. Porque a empresa não tem limite. E sou eu que estou no comando. Eu não estou pagando para ninguém fazer isso para mim. Quem está tomando o risco de virar nada sou eu. Então, por definição, a tendência é eu ganhar mais lá do que com o dinheiro parado, num CDB. Né? Então, toda essa lógica me tornou a melhor negociadora que a empresa podia ter. Porque quando eu apresentava, por exemplo, um sistema, um projeto, por 10 milhões de reais, e aí o meu concorrente espanhol apresentava um preço de 12 milhões de reais, de 9 milhões de reais, eu tinha a opção de ir lá chorar e dizer, nós estamos perdendo por 1 milhão, nós vamos ter que dar desconto. Ou tinha a opção de criar um argumento. O meu argumento sempre foi financeiro. Então a gente fez o cadastro do produto do Finame, que é uma linha do BNDES. Então é taxa subsidiada, é tipo crédito imobiliário. Então a conta que eu fazia na mesa de negociação é, veja bem, o meu é 10 milhões, mas você vai comprar com 5 anos de carência. E depois você vai ter 10 anos para pagar. Você só consegue começar a usar o sistema depois que você fizer todas as obras. Porque, só para vocês entenderem, o carro-chefe da Compsys era sistema de arrecadação. Eu atendia a ecopistas aqui do lado. Quando eu cheguei para trabalhar aqui, eu fui estar brincando. Esse Deus continua de sacanagem. Voltei para o mesmo lugar, né? Porque eu atendia eles aqui do lado. Então, quando eles ganham uma concessão para explorar uma rodovia, primeiro eles têm que fazer as obras. Tem que fazer um trecho da rodovia, às vezes a rodovia já está pronta, mas tem que fazer a praça de pedágio, tem que fazer o SAL lá, que é o serviço de atendimento ao usuário. Eles têm um monte de investimento para fazer. Então, entre vencer e começar o pedágio a cobrar, é no mínimo 6, 8 meses.
Então, qual que era a minha defesa? Por 5 anos, você nem pagando o empréstimo você está. Daqui a 6 meses, você está cobrando pelo serviço. Então, o serviço vai pagar os juros da carência. Daqui a 5 anos, você já terminou as obras. Aí é aquela fase que a empresa está, ela já pagou o investimento, ela está agora usufruindo da sobra. Porque antes ela não tinha como usufruir porque estava devolvendo o investimento. Entendendo essa lógica, eu falava, bom, então o meu é mais barato. Você tem o dinheiro para comprar a vista do cara por 9 milhões? Ou em 12 parcelas? Você tem? Tem. Então, beleza, nós vamos aplicar esse dinheiro num CDB a 12% e você vai pagar juros de 6%. Você ganhou 6% em juros. Quem que é mais barato? Eu ou o espanhol? Não perdi um nunca. Porque a lógica não tem como. Contra o número não tem o que fazer. Ele fazia conter a verdade. Eu boto esse dinheiro aplicado e com os próprios juros que eu vou ter esse dinheiro aplicado, eu vou pagando os juros da carência. E aí eu não fico preocupado de ficar sem caixa, eu estou preocupado em fazer o pedágio acontecer. Comecei a cobrar, é o cliente que vai pagar a prestação. Nunca fiquei mais caro. Nunca. Entendeu? Então eu não fiquei restrita quando estava dando na planilha. Qual é o preço? Entendeu? Eu usei matemática financeira de argumento. Então, tudo isso para dizer que se a gente entende essa lógica, a gente fica melhor em tudo. E aí a gente tem que trazer isso para o nosso dia a dia agora. Eu vou apresentar um projeto, agora nós vamos fazer um monte de apresentação de projeto. Tem que ter essa linha de raciocínio. Quando é que vai voltar? Que problema que eu estou resolvendo? Esse problema que a empresa tem, custa quanto de dinheiro todo mês? Aí a minha proposta é o quê? Por quanto tempo eu vou estar continuando a ter esse custo, porque o processo está ruim, e além do processo ruim que me gera, sei lá, 10 mil de prejuízo, eu também estou gastando com equipe, com ferramenta, nananã, para consertar o processo, né? Então, sei lá, por um ano eu estou convivendo com um custo duplo. É como se eu estivesse fazendo a fase de investimento. A hora que eu consertei o processo, eu passo a economizar esses 10 mil. Passado um tempo, eu já recuperei os 100 que eu investi. Dali para frente, a empresa tem um processo novo que não tem mais um desperdício de 10 mil. Então, se você não trouxer um projeto com esse setup, a chance de você ganhar aprovação para ele é muito pequena, porque os recursos não são infinitos. Então, precisa entender essa lógica. Na parte da manhã nós falamos para a nossa vida, né? Mas para crescer na carreira, que foi o que a gente colocou ali, né? Dominando as finanças empresariais para crescer na carreira, essa é a brincadeira. Eu não fazer papel de menino na hora de apresentar projeto. É fazer papel de empresário. Eu estou propondo à empresa um investimento. Então, se é um investimento, eu tenho que trazer qual é o racional para o retorno. Tá claro? Faz sentido? Então, é muito importante isso, sabe? Juros é dinheiro. Como o Pablo falou, você está do lado que gasta ou você está do lado que recebe? Né? Aí aqui nos projetos nós vamos apresentar, né? A empresa não vai ter como fazer tudo com caixa própria. A minha recomendação é que não faça, porque é sempre bom ter caixa livre para emergências. Então, provavelmente eu vou sugerir algumas linhas para alguns investimentos, né? Principalmente quando tem ativo envolvido, que as taxas são melhores, né? Vou comprar um aparelho para o Giovanni, não vou gastar com dinheiro, vou pegar uma linha de investimento no banco, é mais barato que o próprio bem é garantia, né? Mas como que eu vou pagar esses juros? O que você vai entregar para mim para pagar esses juros? Porque eu estou te dando dinheiro para fazer o investimento, eu quero que ele retorne. Então a gente precisa estar alinhado com isso, que vocês vão submeter para mim, não é que os anjos falam, não prova nada, financeiro, controladoria. Antes de vir, eu ia fazer uma palestra em Belo Horizonte no sábado, e aí fui comprar uma roupinha nova. Tá? Aí cheguei lá na loja, e estou lá escolhendo, no cabide e tal, e tinha um povão assim, umas 4 pessoas reunidas conversando. Eu acho que um cara era gerente da Kamikado, que é do lado da loja que eu estava e tal, e eles estavam pé da vida com quem? Controladoria. Esse povo da controladoria, eu não quero saber para nada, vem aqui
aqui atender o cliente com essa verba. Tem que colocar NPS para eles com essa verba. Quero ver se vai bater meta sem contratar, sem não sei o que, sem não sei o que lá. E eu estou controladoria, não, pelo amor, desculpa aí, tá? Então não é isso, né? A controladoria, na verdade, não manda em nada. A controladoria é só o guardião do dinheiro. Quem vai aprovar ou deixar de aprovar são vocês próprios, conforme a qualidade do projeto apresentado. Vocês estão com o poder, não sou eu. Eu gostaria de aprovar todos. Qual é o gerente financeiro que não quer ter recursos infinitos? Todos. É muito fácil fazer o trabalho financeiro com dinheiro sobrando. Muito fácil. É muito estresse fazer o negócio continuar girando sem dinheiro. Igualzinho na vida pessoal. Né? Então, se a gente não aprova, é porque não tem. Então, com quem está esse poder? Vocês. Tá? Então, vamos falar de onde vem o lucro. Fez sentido, gente? Fez? Pensa sobre isso, tá? Essa lógica, inclusive, é argumento para tudo. Tem que pensar aí, gente, na questão dos planos. Né? O que o cara ganha, o que ele economiza. Tem que pensar o que a gente vai oferecer lá. Radiológico, Clínico, né? Ao longo de 2 anos, o que você economizou por consulta, porque aqui você paga 100, lá fora dá 300, isso vezes 12, o primeiro ano de plano você pagou, os outros 2 você ganhou. Entende? A lógica do dinheiro como argumento de negociação, como argumento de tudo, com funcionário, com tudo, porque a vida gira em torno dessa lógica. A gente estava até conversando eu e Kaique. A gente está falando aqui tudo em torno de finanças, mas essa lógica é para tudo. Né? Até para perder peso. Essa eu não domino ainda. Eu só domino do dinheiro. Mas eu sei que é igual. Que é quanto que eu quero comer. Né? Quanto é de peso que eu quero perder. Tem que ter uma sobra. Né? Se eu só queimo 1000 calorias, só posso comer 800. Porque daí está sobrando 200 que, né, acumulado em um mês eu vou perder 2 quilos. A lógica é igual. Tem que consumir, nesse caso, né, menos do que precisa. Então é igualzinho. Tem que dominar essa lógica, ela serve para tudo na vida. E eu estou aqui, né, no meu esforço de entender isso do ponto de vista da saúde, que a gente também, quando não cuida, está criando passivo para o futuro, enfim. Mas é por aí, tá? Mas hoje é finança, então deixa quieto. Deixa eu ver isso na próxima segunda. Muito bem, então de onde que vem o lucro? Eu quero fazer um DRE de ponta cabeça, porque o DRE, o chatinho lá no Excel, ele é, como a gente viu ali, receita bruta de vendas, menos gastos, lucro, prejuízo na última linha, certo? A gente vai fazer isso de ponta cabeça. Vamos pensar que o DRE está de ponta cabeça. Então, quem é o chefe? O chefe é o lucro, primeira linha. De onde ele vem? Ele vem dessas 3 coisinhas aí: vender, entregar e administrar. Tem que acontecer as 3 ao mesmo tempo. Empresa que fica achando que vai aumentar o lucro só vendendo mais, está fazendo errado. Está fazendo meio trabalho. Empresa que acha que vai crescer só reduzindo custos, vai se dar mal também. Porque eu posso reduzir custos que reduz a experiência do cliente, daí a venda vai começar a cair. E aí deu problema, porque a linha primeira é a receita. Tá? Então não tem o que é melhor e o que é pior, é o conjunto desses fatores aí. Então eu tenho que vender, entregar e administrar simultaneamente. Deixa eu ver o que tem aqui no próximo slide. Então, mesma coisa, tríade do lucro, vender, entregar e administrar. O que isso quer dizer? Que eu preciso ter uma área de vendas pujante, que não para, que é constante, que todos os dias faz venda, ok? Esse é o trabalho deles. Eu tenho que ter uma área de operações que entrega todos os dias, sem parar. O tempo todo atendendo o cliente, vender o funeral, tem que fazer o funeral, né? Vender consulta médica, todo dia tem que entregar consulta médica. Eu não posso ter um médico lá parado. Então eu tenho que estar vendendo todo dia, tenho que estar entregando todo dia,
né? Todas as salas têm que estar ocupadas, todos os aparelhos têm que estar em uso, tá? Então eu estou vendendo sem parar, entregando sem parar. Onde entra a administração? Todas as áreas de apoio, que não pode permitir que falte recurso para as outras duas fazer o trabalho. Faz sentido? Então a área de compras não pode deixar faltar insumo lá, né? Não posso cortar a água, não posso cortar a luz, a operação parar. Eu não posso ter o carro quebrar no meio do caminho e o vendedor não pode sair para vender, né? Eu não posso surgir uma oportunidade de comprar um terreno e não ter os recursos. A controladoria tem que estar medindo os recursos, tem que ter sempre um recurso disponível para um investimento, que é uma oportunidade. Então as áreas de apoio, elas dão o insumo para as outras duas. As outras duas não tem que se preocupar se o carro está quebrado, se não está, se a manutenção está em dia, entendeu? Se no estoque tem o que precisa, se tem a mão de obra qualificada, se eu perder alguém, não sei quem pediu demissão hoje. Amanhã, Leandra, teria que ter um banco de dados enorme para escolher alguém. Eu não posso ter um problema hoje e hoje ela sair para procurar gente. A produção da Leandra é gente, pipeline de gente, o tempo todo entrevistando gente, todo dia sem parar. Eu não tenho uma vaga, mas se eu tiver, eu tenho uma pessoa já. A operação não pode parar porque a área de apoio não vai fazer ainda. Esse é o papel da área de apoio. A área de apoio vai deixar de ser despesa dentro de uma empresa quando ela se colocar no papel de protagonismo. Eu vivo para que a Jennifer faça o trabalho dela. Eu vivo para que o Luiz faça o trabalho dela. Se as áreas de apoio tiverem esse mindset, elas não são despesa. Ele pode focar no core business dele, ela pode focar no core business deles, porque a gente está garantindo a retaguarda. A área de apoio que não entende isso não serve. Não serve. É uma perna manca ali da tríade. Entendeu? Não pode ser desse jeito. E uma área de vendas que não vende também não. Outra perna manca. Então, lembra que eu falei quando a gente começou a conversa hoje? O lucro é o sucesso do coletivo? Porque não dá para ter lucro só vendendo bem ou só entregando bem. Eu entrego super bem, mas nunca chega a ver na hora para fazer. Eu entrego super bem, mas cadê que tem um povo aqui fazendo consulta? Então não adianta só entregar bem, tem que chegar ao cliente. Não adianta só ficar vendendo. Eu mando o cliente para lá e ele perde. Puta merda, cara, que atendimento de merda, não sei o que, não adianta, né? Aí ela tem que parar de vender porque eu fui lá buscar não sei o que para fazer o exame e não estava no estoque. Ninguém pediu para o compras. O compras não sabe o que é recorrente, não? Para garantir que sempre tem um estoque mínimo ali. O RH não sabe, não, que tem que ter gente? Do mesmo jeito que a gente pode dispensar a qualquer hora alguém pode pedir demissão? Eu tenho que falar isso para o RH? Eu tenho que falar isso para a controladoria que não pode pagar um boleto atrasado? Eu tenho que falar que tem que checar se a conta de luz chegou? Cada um tem que fazer o seu. Então, o lucro é o sucesso do coletivo. E o prejuízo é o fracasso individual, a soma dos fracassos. Eu deixei passar hoje uma conta de luz que eu estou careca de saber que paga todo mês. Não chegou para mim, não paguei, cortou a luz do Luiz. Esse pequeno fracasso vai juntar com o fracasso dele, com o dele, com o dele, com o dele, e a gente vai amargar mais um ano sem PLR. É assim, simples desse jeito. Então, o lucro vem da combinação de vender, entregar e administrar. Quem está na administração são todas as áreas de apoio. Esse é o papel. Nós vamos deixar de ser despesa quando a gente suprir essas duas áreas bem. E eles não vão se tornar despesa quando de fato entregar o que eles têm que entregar, que é todo dia venda e todo dia uma entrega de excelência. Beleza?